Boa noite a todos, fala comigo, bebê! Estamos iniciando mais um episódio do Pode Minerar, podcast voltado para mineração. E estamos aqui com uma presença ilustre, né? Mas primeiramente queremos agradecer a Deus por mais um episódio, mais um projeto que a gente se inicia, né? A gente sabe que tudo vem na cooperação daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então a gente não poderia iniciar esse projeto, esse episódio, falando do amor de Deus, né? Aquele que nos ama, aquele que nos guarda. Então a gente quer agradecer primeiramente, segundo agora, o nosso grande parceiro, que vocês vão ver agora, da Metamate, um grande geólogo, referência no estado, né? Que vem falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco desse grande assunto na mineração, aonde tudo começa, a geologia. Você que pediu, você que aguardou, essa é a hora de você aprender e desfrutar um pouco desse momento conosco. Nada mais é do que essa grande pessoa, grande referência, Natan, tá aqui conosco, fazendo parte desse episódio do Pode Minerar, que vem falar um pouco sobre a geologia. Natan, fala um pouco pra gente da sua trajetória, primeiramente, qual que é o time que você faz, aonde você trabalha, apresenta um pouco você pra nós. Boa tarde, agradeço a vocês do Pode Minerar por ter me convidado a estar aqui hoje, né? Espero contribuir um pouco para tirar todas as dúvidas que nossos ouvintes tiverem, né? Eu sou geólogo de formação, eu sou técnico em meio ambiente pelo Instituto Federal de Mato Grosso, sou geólogo pela UFMT, tenho mestrado em geociências pela UFMT também e estou concluindo no meio para o final de um doutorado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E sou geólogo do governo do estado, trabalho na Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, que a Metamate é uma empresa pública que atua há quase 50 anos junto ao governo do estado, né? E atualmente a gente é responsável por fazer pesquisas minerais do governo do estado. O nosso principal foco é a pesquisa mineral. Antigamente, quando foi fundada, a empresa podia minerar, então nós tínhamos jazidas de ferro, de calcário, já teve minerações, jazidas de diamante, ouro. E aí, a partir da Constituição Federal de 88, tirou-se esse atributo do Estado. O Estado não pode mais minerar legalmente. Então, perdendo esse atributo, hoje em dia a gente ficou nessas outras áreas, que é a mineração, uma parte muito importante que a gente tem atuado muito forte. Também a hidrogeologia, a gente fura poços tubulares, conhecidos como poços artesianos, para os municípios. Os municípios vêm e solicitam poços para áreas que não são abastecidas do seu município ou para ajudar no abastecimento. Então, todos os municípios que precisam de água potável para seus munícipes chegam na gente e pedem isso também. A gente é responsável também por prestar apoio a prefeituras na questão, por exemplo, se uma prefeitura precisa vai reformar uma estrada e precisa de cascalho para aquilo, a Metamate presta apoio técnico, vai um dos nossos geólogos, eu ou outro geólogo, e dá essa auxílio, ajuda técnica, esse auxílio técnico para a prefeitura. Então, esse é um pouquinho de mim e isso é um pouquinho do que eu faço hoje na Metamate, né? A Metamate, no caso, ela é um estadual, né? Do governo do estado de Mato Grosso, né? Então, é a companhia de pesquisa assim, geológica do governo do estado de Mato Grosso. Aí você atua no estado ou externo na Metamate? Ou interno, quer dizer? Hoje eu estou principalmente na parte externa, eu faço a geologia de campo. Atualmente também eu estou mais voltado para a área norte do estado. Já trabalhei em outras áreas, no Guaporé, lá em Lacerda, no Xingu, mas
Hoje, quase todas as pesquisas que eu tenho desenvolvido na Metamate hoje são no extremo norte de Mato Grosso, no município de Coniza, Aripuanã, Juína, um pouco em Peixoto, Guarantã do Norte, esses estados bem ao norte de Mato Grosso. É a região em si mais forte que se imagina? Proporciona? Eu diria que é a única região ainda do estado que é uma nova fronteira, que tem coisas a se descobrir. Aham. Outras regiões do estado, elas têm um grande potencial. Aqui na Baixada, por exemplo, tem 300 anos que se produz ouro, mas não tem muita coisa nova a se descobrir. Então, não precisa de uma pesquisa a campo mais desenvolvida. A gente precisa de tecnologia mineral aonde está já. Mas nada, não vai se descobrir nada de muito novo aqui, porque muito já se foi estudado. E essa região norte é a região ainda que tem pouquíssimo ou nenhum estudo voltada para geologia, voltada para mineração, que é o nosso assunto principal aqui. Então, é muito abandonado ainda. Hoje que o estado está conseguindo chegar. No caso, vocês estão fazendo, no caso, abrangendo e novas descobertas, no caso, então. Isso, a gente está ajudando hoje a entender melhor o que a gente tem, qual que é o nosso potencial, o que a gente pode trabalhar mais. A gente já trabalhou, desde que se conhece o estado, a gente trabalha com ouro, com diamante, mas a gente tem que fortalecer isso. Mas além disso, o que o estado pode proporcionar mais? Calcário. A gente é um estado que precisa muito do calcário, por exemplo, para agricultura. Então, a gente vem buscando essas novas fronteiras, metais que hoje em dia a tecnologia tem avançado muito depressa e os metais são muito necessários a isso. O zinco para baterias, pesquisas agora voltadas para o lítio, que é o metal que mais se utiliza, essas baterias todas de carros elétricos, de equipamentos mais sofisticados são de lítio. Então, pesquisar, né? A gente tem um potencial ou não, por mais que não tenha, mas tem que se saber do que você está trabalhando para você saber se tem ou não, né? Então, a gente tem voltado para isso também. E você tocou no assunto que, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu vou até dar essa pausa e falar que é sobre a mineração hoje no mundo, né? A mineração, ela faz parte do mundo. E hoje é o que eu sempre falo, a mineração é muito criticada, é muito apedrejada. Inclusive, hoje está um mercado muito potente de carros elétricos, né? E aí a mineração, sem sombra de dúvida, é algo que faz parte dessa trajetória mundial, né? Então, o nosso projeto, o nosso podcast Pode Minerar, ele vem para isso mesmo, para ajudar a tentar quebrar esse tabu e mostrar para a sociedade em si como que realmente funciona a mineração da maneira correta, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Nathan, é o que é a geologia? O que é a geologia? Simples assim. A gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso. Assim, de uma forma bem curtinha, e vou explicar o porquê. A geologia é a ciência que estuda desde a formação do planeta até os dias atuais as rochas. E aí, estudando as rochas, a gente tem vários pontos da geologia. A gente pode ter o que é o principal que a gente está trabalhando aqui hoje, que é a mineração, que aí a gente, dentro da mineração, a gente vai ter outras subdivisões, mas vamos focar aqui na geologia. A geologia é tudo o que o planeta pode nos dar. A gente estuda na geologia a interação de todos os fenômenos naturais relacionados ao planeta. Tudo que foi antigo e que se tornou, por exemplo, um depósito mineral, ou que está formando montanhas atualmente, isso tudo, vulcanismos em determinadas regiões do mundo, tudo isso é geologia. A parte de perfuração de poços é hidrogeologia, mas é um ramo da geologia. A gente estuda o passado mais antigo da Terra, então a gente sabe que os continentes já foram um só, porque através da geologia. Tudo isso é a geologia. A geologia, ela também, eu não sabia, ela atua também no petróleo, né? Sim, petróleo também, o petróleo é um dos ramos econômicos muito forte da geologia, né? Porque todo o depósito de petróleo que existe no mundo hoje, ele teve, vamos dizer, a sua história geológica. Ele foi uma acumulação de
pode ser de elementos vivos ali, Aham. bióticos naquilo. Aí aquilo foi soterrado, ele tinha que ter uma condição específica, uma temperatura específica embaixo da terra, para ele não pode ser muito calor, que senão ele evaporava. Ele tem que ter uma rocha que a gente chama de rocha seladora, que é uma rocha para o óleo não vazar, não extravasar, não derramar. Então, isso, um depósito de petróleo, que a gente chama de hidrocarboneto, que é o petróleo, é o gás, é o piche, todos isso, eles vêm em um depósito conjunto. Então, tudo isso é uma interação geológica ali. Show de bola, hein? E como que se faz, Natan, é, para sair de garimpeiro, vou jogar bem na pergunta discriminada, na garimpeira irregular para ser um minerador. Existe esse passo sem a geologia? Não, não existe. É impossível. Uma das principais premissas para se tornar um minerador, um pequeno minerador, é que se você tem que conhecer o bem mineral que você está trabalhando. Você tem que conhecer o seu depósito mineral. Você tem que conhecer aquela pequena região que você está trabalhando muito bem. Porque se você não conhecer, se você não souber a quantidade, quantificar, se você está trabalhando com ouro, se você não souber a quantidade de ouro que você tem no seu depósito, no mineral, na sua jazida, não tem como você investir em algo que você não Na cega, conhece. né? Exato. A mineração já é um investimento de alto risco. Aham. Se você não conhece a geologia, esse risco se torna quase certo de você perder dinheiro. Então, para você ter um lucro, você tem que conhecer muito bem seu depósito mineral. Ela vai te dar um caminho, né? Ela vai te dar um caminho até aonde compensa ir, Se compensa se aí, se não compensa compensa ir. aí, se vale a pena você montar uma planta de beneficiamento que são milhões de reais. É, Se você não vai fazer investimento isso de alto. uma forma cega, você É. tem que ter um controle geológico muito aprofundado do seu depósito mineral. Fora as normas, né, que a geologia encaminha também, né, para ir de acordo com as leis e tudo, né, porque hoje, quando se fala minério, o minério em si, ele, vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu encontrei um tipo de minério na minha terra. Porque ela é minha terra, ela não quer dizer que realmente é um minério meu, não é isso? É isso. Você compra a superfície. Por exemplo, se você tiver uma terra, se você tiver uma fazenda, a superfície é sua. Aham, Todo bem que está abaixo da superfície é da União. é da União. Então, se você encontrar diamante no seu quintal, tudo que tiver abaixo do seu Aham, subsolo é da União. Você vai ter que entrar com um requerimento de autorização que o governo te autoriza, o governo federal, que é o órgão é a ANM, né, Agência Nacional aham, de Mineração, que a ANM te autorize a pesquisar primeiramente e depois extrair. Além disso, você precisa de uma autorização dos órgãos ambientais. Aqui no nosso caso, aqui em Mato Grosso, a SEMA. Você SEMA. tem que entrar com um pedido de licença. Licença tripartite, que eles falam aqui, ou tríplice, Aham. que é a licença prévia, LP conhecida, licença de instalação, LI e LO. Então você precisa de que a União autorize você a trabalhar naquele subsolo e você precisa que os órgãos ambientais competentes, no caso a SEMA, às vezes pode ser o IBAMA também, dependendo de algumas coisas, mas aqui, essencialmente a SEMA te autorize a garimpar ou Ou minerar, né? minerar, Se né? você for um garimpeiro, garimpar. Se você for um minerador, minerar. Então você não consegue, você não deveria garimpar sem seguir esses caminhos, né? A Aham. autorização da União e a autorização do governo do estado junto à SEMA. Mas aí seguindo esse caminho, esse passo, vamos supor, o minério ali, você regularizando tudo, o minério é seu, já não tem mais nada a ver com a União. É seu. A União te deu a autorização para você fazer a sua lavra, para você fazer a extração, para extrair aquele minério. A partir do momento que você tem essas autorizações, o minério é seu. Você pode retirá-lo, transportá-lo e vendê-lo para quem e onde você achar que for necessário. Aí, pessoal, vocês que acham um minério aí no terreno de casa já sabem o caminho.
Não vai só furar, perfurar e extrair, não. Né? Não, temos que legalizar. Não é assim tão fácil, né? Porque assim, como a gente estava falando, a Baixada sempre fala, a Baixada Cuiabano, ela consegue identificar vários minérios, inclusive filões de ouro, travessão de ouro, que é visivelmente visto, né? Então não é simplesmente pegar, olhar ali, identificar e já garimpar e é meu, né? Não, Não é tão simples assim. não é. É de algum. Tem que ter todo. Tem, você vai ter que ter toda essa documentação para você vender, até porque é proibido, até o transporte do minério sem origem é proibido, né? Até então o transporte, né? Até o você pode transporte, ser né? preso se for pego andando com ouro, por exemplo, sem declarar a origem desse ouro. E para você declarar a origem, você tem que ter a autorização da ANM e da SEMA, Agência Ou Nacional seja, de Mineração e da Secretaria de Meio Ambiente. você tem que ter até o início de tudo. Vai, Toninho, vai garimpar? Rapaz, se eu achar uma pedra de ouro lá no Gente. Geologia, princípio de tudo. Natan, cara, e qual que é os tipos de minério mais visível, mais de grande potência no estado do Mato Grosso? A gente sabe que o ouro é muito forte, a gente sabe que o diamante também ele é muito forte. Tem outros tipos de, acredito que tem outros tipos de minério, né? O Mato Grosso é muito rico em minérios. Sim, a gente é muito rico, o estado é muito rico em minérios, em bem mineral. Aqui, o minério de maior exploração, que é o mais comumente explorado aqui no nosso estado, que dá maior lucro, é o ouro. É o ouro, né? É o ouro. Isso aí já, desde que o estado foi se consolidando, o ouro ele sempre foi muito extraído e continua sendo até hoje. É muito forte a produção de ouro no estado. A gente também tem muito diamante, a gente já foi o primeiro produtor, o município de Juína já foi o maior produtor de diamante do Brasil. Foi? Foi. Hoje em dia não é mais, mas tem algum... Tá voltando isso, eu fiquei sabendo essa semana que já tem 5 grandes produtores que estão retornando a Juína, estão fazendo essa parte de regularização ambiental. Pessoal tudo. de Juína aí, viu? Tem coisa boa. Vem coisa excelente por Juína. Aí a gente também tem o calcário, o estado de Mato Grosso é um estado que é um dos maiores, chamado de celeiro do Brasil, né, pela sua vastidão territorial e porque produz muito. A agricultura aqui é muito forte, o carro-chefe do estado é a agricultura, mas não existe agricultura em Mato Grosso sem a extração de calcário em Mato Grosso. A gente tem terras do cerrado aqui, terras ácidas, com a presença de muito alumínio. Então a gente precisa dessa correção de solo para existir agricultura. Então o calcário também é um bem mineral muito extraído no estado. Além de que a gente tem outros minérios que são menos extraídos, mas que são tão importantes quanto. Por exemplo, posso citar o caso de Aripuanã. Em Aripuanã a gente tem o maior depósito polimetal da América do Sul, de polimetais da América do Sul, da América Latina, da América Latina. O que são depósitos de polimetais? São depósitos onde existe mais de um mineral como commodity. Lá a gente tem o principal metal, lá é um depósito da empresa Nexa Resource. Então lá eles extraem zinco, cobre, chumbo e ainda tem ali como subproduto ouro e um pouquinho de prata. Hoje, por que esses minerais metálicos que eu citei são importantíssimos? Principalmente porque a gente tem um consumo pela indústria tecnológica muito alto. O zinco ele é muito absorvido pela indústria de tecnologia para fazer componentes eletrônicos, para fazer bateria, para fazer diversas coisas. Então a gente tem, além dos minerais comumente extraídos aqui no estado, ouro, o diamante e o calcário, a gente tem esse potencial para outros depósitos tão grande quanto. A gente ainda faz pesquisa, o estado faz pesquisa para
outros metais que nunca foram pesquisados no estado, porque antigamente a gente movia, tudo que movia as pesquisas eram esses metais comuns, ouro, aí o minério igual diamante. Hoje não, hoje existe uma demanda muito grande, por exemplo, por terras raras. Atualmente a gente está trabalhando em pesquisas com terras raras, ver qual que é o potencial do estado para terras raras, né? Aqui a gente tem alguns metais que são são fundamentais para catalisadores de automóveis. A gente também tem pesquisas voltadas a isso no estado. Então, a grande parcela da população conhece só esses minerais mais comuns, mas o estado é gigantesco, é de dimensões continentais, e a gente tem um ambiente geológico favorável a diversos outros elementos que a gente ainda não extrai ou que extrai muito pouco, e que a gente pode crescer essa produção. Tem algum minério que é exclusivo encontrado no Mato Grosso? Não. Não, né? Não existe nada que seja único só aqui no estado. A gente é, às vezes, o maior produtor de alguns, igual esse polimetal e tal. Mas nada que seja exclusivo a Mato Grosso. Aqui, praticamente existe todos aqui. Aqui existe muitos minerais. Muitos. E quando você falou aí desse minério encontrado, 3 tipos de minério, é material diferente ou é só em uma rocha, só em um mineral? É uma rocha só, é um depósito único, que aí esse depósito ele é chamado de VMS, é sulfeto maciço vulcanogênico. O que isso quer dizer, né? Ele é como, para ficar fácil entender, é como se fosse um bloco de metais com sulfeto, com pirita. Então você tem aquele blocão que tem bloco de rocha cheio desses minerais misturados. Os 3 minerais. Todos misturados, dos 4 metais todos misturados. Principais são 3, zinco, cobre e chumbo. Porém, como subproduto ali em quantidades muito pequenas, você tem ouro e você tem também prata. Tem o ouro também. O ouro, ao lado do depósito da Nexa, lá a 12 quilômetros do depósito da Nexa, desses polimetais, existe uma cooperativa de garimpeiros, a Copemiga, que extrai apenas ouro. São uma cooperativa de garimpeiros de ouro. Só de ouro. Eles estão em operação desde o final de 2018 e extraem muito ouro mesmo. Então você tem associado a esse depósito da Nexa ali, você tem um grande depósito de ouro também, que já chegou a trabalhar 7.000 pessoas lá no início de 2019. Grande. A população urbana de Aripuanã era em torno de 8.000 pessoas. Oxe, foram 7.000 pessoas. Quase 100% da... É que veio muita gente de fora, de todos os lugares do Brasil, até gente de fora. Tinha gente de outros países lá, minerando, garimpando. Então, junto desse depósito lá de polimetais, você ainda tem esse depósito importantíssimo de ouro. Até hoje, eles ainda estão em operação, com mais de 1.500 cooperados. Grande, todo o ouro que é retirado lá, ele tem origem, lá eles trabalham em sistema de PLG, né, que é uma liberação para garimpeiro trabalhar aqui. A União dá essa liberação. É a União que dá a autorização da PLG? É a União que autorizou. Lá tem algo assim muito específico de que eles conseguiram uma autorização também da empresa Nexa. O direito de minerar lá, o direito de explorar da região era da Nexa, já era requerido. Já era um direito certo da Nexa. Só que, diante da descoberta de ouro, houve uma fofoca, que o garimpeiro chama de fofoca, uma invasão de gente lá na região. Ninguém consegue segurar 7.000 pessoas no topo de uma serra, né? Então aí a empresa, esses garimpeiros, eles se uniram em forma de cooperativa, formaram uma cooperativa, a Copemiga, e aí foram costurando um acordo com a Nexa. A Metamate foi participante disso, teve como governo do estado lá, né, porque precisou o governo do estado intervir também. Aí, a partir disso, a empresa falou, não, a gente vai ceder aqui 518 hectares para vocês, que para o garimpeiro é mais do que suficiente. Ela tem milhões de hectares requeridos lá.
Ela deu 518 hectares e falou, ó, eu quero que vocês fiquem apenas aqui. A gente cede o direito de vocês, mas apenas aqui. A gente não quer ninguém Não mais... ultrapassa. além disso. E assim eles entenderam e assim eles estão lá até hoje. Uma cooperativa que se tornou forte, sólida, com muito cooperado e que produz e que gera muito emprego. Agora eles têm uma vila dentro desse requerimento, eles têm uma vila garimpeira que foi fundada após tudo isso, não existia nada, e que essa vila gera imposto para o município. O município já tem royalties, agora com a Nexa em operação tem royalties da Nexa, tem os impostos que os garimpeiros pagam para o município. Passou-se de um município quase inexpressivo no termo de arrecadação para milhões e milhões em arrecadação, seja da Nexa ou seja da cooperativa, da Coopemiga. Você sabe se a questão do processo ao fazer a divisão desses 3 minérios principal é o mesmo final, o mesmo processo ou são plantas diferentes? Não, né? Eles trabalham apenas com uma planta. Só com uma planta. Aí o minério ele vem sendo trabalhado todo junto até a parte final, que é feita a flotação. Na flotação, eles colocam alguns aditivos químicos no minério, que eles chamam de polpa ali, que é o minério com água. Pode ser, existe vários tipos de elementos que flotam. Até a maisena, por exemplo, no caso de minério de ferro, é utilizado maisena para flotar. É. Amido de milho. Aí lá eu não sei especificamente qual que é que eles trabalham, mas eles colocam lá, e aí você tem você joga lá essa polpa e você retira o zinco primeiro, depois retira o cobre, depois retira o chumbo, a partir de alguns elementos lá em tanques, como se fossem grandes caixas d'água. Você coloca lá, ele boia ou ele afunda, depende do que você quer. Aí só nessa parte final você tem separação dos minérios, mas antes eles vêm sendo tratados como um só. É tipo um reservatório igual que a gente estava dando exemplo no nosso último episódio, que foi sobre planta de beneficiamento, e a gente deu o exemplo do cianeto, né? Sim. Mesmo tipo de reservatório no caso. Não, é diferente. Porque o cianeto você tem que controlar pH, você tem que controlar a temperatura. A flotação mais rigoroso, mais rigoroso. Não pode haver um vazamento de cianeto, por exemplo, porque vai causar complicações ambientais. Mas a flotação não. A flotação é como se fosse grandes silos de armazenar, que o pessoal usa na agricultura de armazenar grãos. São grandes silos, né? Assim, como se fosse grandes caixas d'água de forma tubular, assim, como se fosse uma garrafinha de água, só que gigantesca. E aí que ele fica se movimentando lá dentro. Ou são pás, ou às vezes você adiciona também ar para ele ficar fazendo bolhas e tal e subir melhor. Mas aí no caso não tem não exige tanto o controle de temperatura, nada. Não, a temperatura ela é importante assim, porque o cianeto parece que é mais assim, né? O cianeto ele tem um rígido controle de temperatura e pH. Isso tem que ser mantido naquelas condições. A flotação não. Ela só não pode ser, por exemplo, muito fria, muito gelada, porque aí a velocidade da reação diminui. Mas não vai ter complicações se tiver muito frio ou muito quente. Complicações ambientais ou de processo. Não vai ter. Como o cianeto você tem. E lá não. Lá é só mesmo assim, se você quer acelerar ou reduzir a velocidade que você está trabalhando ali. Show de bola. Viu, Toninho? Tá pegando a visão? Que aula, hein? Pegar 1 quilo de ouro. Tá focado no ouro, Toninho. Show de bola. Natan, e sua trajetória pra geologia, como que você se identificou? Quantos anos você tem aí nesse segmento? Eu já tenho quase 10 anos na geologia aí. Quase 10 anos de formado trabalhando com geologia. Eu na verdade, até o ensino médio, assim, eu entendia... Na verdade, não sabia nem o que era geologia, né? Aí fiz um técnico em meio ambiente, igual eu falei, eu sou técnico em meio ambiente também. E aí, durante o curso técnico, uma professora em específico lá também me falou, tem a geologia, ela era professora de geografia, ela falou, tem esse curso, parece muito com você e tal. Aí eu até perguntei, mas como? Eu nem conheço, como que parece tanto comigo? Aí eu fui pesquisar, fui buscar o que era a geologia, e realmente
Na mesma hora, assim, quando eu conheci, falei, não, é isso mesmo que eu quero. E gosto cada vez mais. Tem áreas assim que eu sou fascinado, por exemplo, diamante, eu sou fascinado, o ouro, eu trabalhei muito com ouro também já. O ouro também me encanta. E tem outras áreas, o que eu gosto muito é de conhecer, igual eu te falei que eu viajo muito a trabalho, eu viajo muito pela Metamate. Então todos os dias você está vendo uma coisa diferente, seja esses veios que você citou aqui na Baixada Cuiabana, quando tem um corte de estrada assim, ou seja, alguma coisa no meio do mato que ninguém nunca viu, mas que você vê, você fica fascinado. Ou coisas tão grandiosas como, por exemplo, a Nexa em Aripuanã, uma planta assim gigantesca. É tudo muito muito bonito, tudo muito legal de se ver, né? Você fala, como que a gente constrói coisas tão Você se grandiosas apaixona, assim. né? Cada Sim, dia você sim. se apaixona. Você não vai. Não é somente um trabalho, né? Você vai mesmo por amor, que você Por amor. todo dia é algo novo. E se você já descobriu algum minério, assim, esse aqui é difícil encontrar, uma raridade encontrar. Já, a gente já descobriu. Por exemplo, agora em Coniza, não foi eu, foi o outro geólogo colega meu, Eduardo, que descobriu. E aí depois eu fui atrás também, vi outras coisas, mas a gente encontrou turmalina, que não era comum, turmalina Turmalina verde, verde? verde, que não é muito comum aqui no Deve ser estado. linda, hein? É linda, é linda. Eu particularmente adoro. Aí encontra, sempre a gente vê isso. Aí um pedacinho de ouro, quando a gente está trabalhando em alguma planta ou em algum lugar que tem ouro, a gente encontra aquele pepitinho. A pepita nunca existe uma igual a outra, é muito bonito, né? É Então, linda. essas coisas assim sempre animam bastante a gente a trabalhar. Você, no caso, você trabalha no campo, mas você trabalha na procura mesmo para fazer teste, tudo dessa maneira, ou você só leva a equipe? Não, eu trabalho no campo, eu trabalho com o que a gente chama de prospecção mineral, né? Ah, A prospecção nada mais é do que a procura. Então a gente vai a campo pela geologia que a gente já sabe da região ali, a gente aham, sabe pode ter um potencial ou não para determinado minério. Então, se eu quero procurar manganês, tem lugares aqui em Mato Grosso que tem maior potencial para ter manganês. Então eu vou uhum. a campo, vou procurar manganês. Manganês tem uma cara muito específica, né? É um minério metálico que ele suja a mão de vermelho meio sangue, É, é muito denso, ou seja, quando você pega uma pedrinha pequena é pesada, tem suas características. Então, a gente vai andando e vai procurando esses vestígios que a geologia nos dá, né? Até chegar no depósito, porque a gente começa de uma área grande e vai fechando, o que a gente chama de adensar a malha. Então a gente começa assim de regiões quilométricas, 20, 30 quilômetros, e vai diminuindo. Conforme você vai diminuindo, você vai tendo detalhe daquilo que você está procurando. Até você chegar ali. A minha parte acaba ali quando descobriu, sabe o que tem e pronto, acaba. Eu aham, entrego o relatório para o Estado, acaba. Mas aí depois pode vir uma empresa. Essa empresa vai detalhar mais ainda. Essa aham, empresa vai requerer primeiramente a área, né? E aí depois vai detalhar. Eu tenho ouro, beleza, tenho ouro. Eu cuiei, eu vi que tem ouro, fiz análise química, deu teor. Aí, a partir daí, o que a empresa tem que fazer? Aí tem que fazer uma malha de solo, você pegar, coletar a cada 500 metros, a cada 100 metros, uhum, coletar uma amostra de solo, mandar essa amostra para um laboratório autorizado, que é reconhecido nacionalmente. Aí depois disso, as malhas de solo deram um resultado favorável. Beleza, eu quero conhecer então em profundidade o que eu tenho aqui. Então, acabou a pesquisa, a parte de solo, a gente faz trincheira. A gente vai lá com uma aham, escavadeira, faz a trincheira, descreve até certa profundidade, 5, 6 metros, que uma escavadeira vai conseguir. Deu resultado positivo, compensa continuar a campanha. Então, aí a gente passa para a sondagens, sondagem, sondagens né? diamantada, sondagem que nada mais é do que você colocar uma broca e você retirar o testemunho, que são tubos de rocha, como se fosse um copo, você enfiar um copo gigante debaixo da terra e tirar E toda aquela vem, amostra e ver fora, na superfície, o que está acontecendo em subsuperfície, na parte interior. Você consegue colocar ali num galpão e ver certinho o que tem para debaixo de você. Aí você vai ver. Tinha a pesquisa era para ouro. Lá no início tinha ouro, na trincheira tinha ouro, mas
E para baixo, eu tenho ouro Aham. ou não tenho ouro? E se eu tenho ouro, quanto de ouro eu tenho para baixo? Então isso é um processo muito longo. A Nexa, por exemplo, tem um requerimento lá, tem mais de 20 anos. Hoje que eles conseguiram. Não que todo mundo que vai garimpar ou minerar vai demorar tanto. Às vezes um ano ali você já licenciou a área, já está garimpando, já tá minerando. Mas isso é todo um processo de que no início você tem que conhecer a geologia e aí aprofundando. É como quando você fala da trincheira. É passo a passo, né? Vai para a trincheira, depois se compensar ali, aí você vai para a sondagem. É como que se a geologia tivesse te dando uma garantia. Vai que compensa. Isso. Você vai ter a certeza do que você está trabalhando. Você, igual a gente estava conversando desde o início. Tudo é muito caro numa pesquisa mineral. Então não dá para você achar alguma coisa. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você tem que ter certeza que tem ouro, que tem diamante, que tem paládio, que tem qualquer outra coisa, calcário. Não dá para você, eu vou direto, por exemplo, pular a etapa, eu vou direto para sondagem. A chance de você errar é muito grande. Você não tem outros indicativos, indícios de que você precisa furar. Então não tem por que você furar antes de você passar por tudo isso. A geologia ela vai te dando pistas. Pistas, várias pequenas pistas até você conseguir achar uma jazida. Que é uma jazida, né? A gente pulou etapas, mas a jazida é uma acumulação anômala de um ou mais elementos químicos, por exemplo. A jazida é uma acumulação de metais ou não, qualquer elemento químico que seja financeiramente viável. Se a gente tem ouro, a gente só tem um indício do ouro, mas esse ouro veio de onde? A partir daquilo ali, será que eu vou encontrar a jazida? A jazida já é a fase quase que quando você tem certeza de que aquilo é econômico. Aquilo vai te dar um retorno financeiro para você. Porque você pode achar um diamante, mas e se esse diamante for só aquele diamante? Alguém passou e derrubou. Aquilo não vai ser uma jazida, não é e nunca vai ser. Então é uma acumulação diferente na crosta terrestre ali. Só naquele lugar ali bem específico que teve aquela acumulação que é economicamente viável para você trabalhar. Quando fala da questão da jazida, a jazida ela tem um site, né? Acho que ele se chama também jazida, né? É tipo um mapeamento de algumas áreas que tem um minério e assim, entre aspas, não tem dono, né? Que a União ela faz um leilão, ela faz um intermédio, como que ela cede uma autorização de um local que ela sabe que você vai para o campo, né, para descobrir o minério. E ali você passa para o estado que ali tem aquela proporção de minério. Depois, se eu quiser adquirir aquela região que eu sei que tem minério, como que você negocia com a União? Tá, quando você descobre um bem mineral ali ou você quer pesquisar, você vai no site da Agência Nacional de Mineração e vai ver. Lá tem um mapa com todos os requerimentos do Brasil. E aí você joga um ponto de GPS naquele local que você quer pesquisar ou que você achou alguma coisa e vê. Se não tiver nenhum requerimento anterior ao seu, você pode requerer e aquela área vai ser sua. Só pagar as taxas ali mínimas da União que vai ser sua, automaticamente vai ser sua. Só que hoje tem muitas áreas que as pessoas requereram, mas ou abriram mão ou perderam prazo, alguma coisa legal que elas perderam. Perderam por abrir mão. Tem um prazo também, no Tem prazo, você tem que cumprir vários prazos. Então se você requereu e fala, não, eu requeri, mas não tinha o que eu queria, devolve para a União a área. Ou não, você requereu, mas perdeu um prazo e aí a sua área, que chama área, caiu. A sua área voltou a ser da União. Se onde você escolheu tiver nenhum desses casos, aí você vai ter que esperar os leilões que a Agência Nacional de Mineração está fazendo agora. Aí vai para um leilão. Mesmo, né? Essa área que já tinha sido requerida anteriormente, ela vai para um leilão. Se ela não tinha sido requerida anteriormente, você pode requerer. Ir lá na ANM e requerer. Falar, eu quero o teu direito de
pesquisa dessa área. Aí você faz um requerimento de pesquisa daquela área, e aí se você cumprir todos os trâmites que a ANM exige, a área vai ser sua. Vai ser sua. Aí outra pergunta que você tinha feito é do site Jazida, né? Aham. Então, o Jazida, ele é um site privado e que ele reúne todas essas informações da ANM, algumas informações de geologia, da CPRM, as informações dos órgãos ambientais, SEMA, IBAMA, Instituto Chico Mendes. Então, ele faz um compilado para você de todas as informações geológicas que tem ali e facilita a sua vida em um site. Mas dá para você ir também. Dá para você ir na ANM, ver se está requerido ou não. Aí depois você vai no IBAMA para ver se aquilo ali não é uma terra indígena, se não é um parque nacional, se não é um parque estadual. Aí depois você vai na SEMA para ver se não tem nenhuma restrição na área, se tem CAR. O Jazida, ele já faz tudo isso. Ele já peneira para você as informações, no caso, né? Peneira a informação. Você só joga um ponto lá e fala, e faz um círculo, por exemplo. Fala, eu quero saber o que eu tenho aqui de impedimento e o que eu não tenho de impedimento nessa área. Eu posso ou não posso? Esse site vai lá e te mostra isso. Então, no caso, é um site privado, então. É um site privado. Aí tem a versão gratuita do site, que você pode fazer algumas pesquisas lá, e tem a versão que é paga. Aí essa versão paga, você tem várias outras opções que você não tem da forma gratuita lá. Por exemplo, essas questões de ambientais, você só vai conseguir ver se você pagar. Só não pago. Mas a questão de requerimentos, você vê naturalmente, assim como você consegue ver também na ANM lá, normalmente de graça. E é com frequência essa questão dos leilões? Ou é anos para acontecer? Essa questão é uma questão nova, ela é recente na ANM. Não existia leilão até poucos anos atrás, 2, 3 anos, não existia. Você ia lá, requeria e pronto. Se a área de alguém caísse, você poderia requerer depois. Só que agora não, está sendo feito esses leilões até para uma forma de forçar todo mundo que requereu dar andamento na área. Né? Não segurar, né? Não ficar segurando ali só por especulação. Aí agora está no 8º leilão. Teve leilões, a maioria deles foram leilões abertos, e teve os que eles chamam de leilões sociais, que são leilões para cooperativa. Então, grande maioria foi o aberto, todo mundo. Hoje a gente está, agora é dia 27, vai acontecer o 8º leilão. Para qualquer pessoa, qualquer público que quiser. Então, Toninho, Olá, né? ligado aí, ó. se quiserem alguma área, vai lá e fica de olho. Deve ter muita área de interesse de vocês lá. Aí é aberto a qualquer um. Você, primeiramente, o leilão é dividido em 2 fases. Uma fase que você coloca seu nome lá, e se não tiver ninguém que tem interesse na mesma área, a área é sua. Agora, se tiver uma ou mais pessoas, 2 ou mais pessoas interessadas na mesma área, aí você vai ter que dar um leilão mesmo, um leilão normal, financeiro. Você vai lá falar, eu quero dar R$100, ou eu quero dar 100 mil nessa área. Aí vai abrir todo mundo, depois a ANM abre os valores de todo mundo que deu, ninguém vai ficar sabendo o valor que o outro deu no leilão. E quem deu o maior valor fica com a área. Não dá para negociar dois. Não, ninguém fica sabendo do valor que o outro deu. Aí negócio da questão dos parceiros é depois que você ganha o requerimento, né? Aí você entra com, vamos supor, vamos trabalhar na área, aí você já entra com alguns investidores, né? Sim, os investidores, eles, em geral, eles já negociam já depois de ter a área e ter algum vestígio de alguma coisa, né? Porque não adianta também você ser detentor de uma área e na área não ter nada. Cega, né? Aí o cara fala, vou investir no quê? Numa terra? Então compra uma fazenda, né? No gado, porque pelo menos no gado eu tô vendo ali em cima do pasto, né? Show de bola, cara. Toninho, então vamos fazer a conta aí. Já vamos, dia 27, né? Dia 27. Dia 27 já vai ter leilão aí já de alguns requerimentos aí minerais. Hã? Tem uma moedinha lá? Moeda de ouro? Não, é moeda normal. 10 centavos ainda? Tá guardando pra geração? Que ninguém vê mais, né? Moedinha de 10 centavos, 5 centavos. Gente, show de bola aqui a aula que a gente tá tendo aqui, né? Geologia aí, cara, geologia
A gente colocou alguns temas aí, divulgando nas nossas mídias aí. Cara, geologia, o pessoal tem muita curiosidade da geologia. E quem quer entrar no mercado da geologia, Nathan, o que você aconselha? Qual o caminho seguir? E a geologia, ela tem, como você falou, né? Tem vários setores que você se aprofunda e você se identifica, né? Hoje você se identificou na questão do campo, né? Você gostou mais do campo mesmo de pesquisa interna? Porque tem questão de laboratório, né? Tem questão de meio ambiente. Tem. A pesquisa mineral, a área que eu tô hoje em campo, é a área que eu acho, durante o curso, decorrer do curso de geologia, foi a parte que eu mais gostei. Mais gostou mesmo. Mas hoje uma área assim muito crescente é essa área ambiental, né? Aham. Quem vai trabalhar com a geologia mais voltada para a área ambiental. Isso tem crescido muito, os órgãos ambientais de fiscalização estão cada vez mais rigorosos na fiscalização, então isso tem crescido bastante também. Mas a gente tem outras áreas, por exemplo, tem a geologia do petróleo, dos hidrocarbonetos, né, que também é uma área assim que a gente aqui em Mato Grosso, a gente não tem muito, tem um gás só e tal, mas a gente não tem tradição e não tem campo para isso, Não mas tem. toda a costa brasileira tem. Então, não precisa também ficar aqui, dá para trabalhar com isso. Dá para trabalhar com a hidrogeologia, que é essa questão de poços subterrâneos, principalmente, de controle de como essa água se comporta embaixo da terra, né? Aí uma questão hoje, que recente a gente teve essas questões climáticas do Rio Grande do Sul, essa tragédia. Dá para você ir para a hidrogeologia trabalhar com esse controle de enchentes, De enchente. dá para a gente trabalhar com a geotecnia, que é a geologia mais aplicada à área urbana, contenção de encostas, para grandes construções, para você ver o que tem no seu substrato rochoso ali embaixo, por exemplo. Não dá para você colocar um prédio em qualquer lugar. Então você tem que ter um geólogo ali coordenando essas áreas de geotecnia, essas grandes obras que aqui em Mato Grosso a gente teve anos atrás aí, de túneis, de trincheiras, sempre tem que ter um geólogo assinando. Então, o campo da geologia é um campo muito amplo. Se você quiser trabalhar só dentro do laboratório, você trabalha. Se você quiser trabalhar só dentro de um escritório, você trabalha. Se quiser trabalhar só com requerimentos minerais, você trabalha. Se quiser ir para campo, igual eu faço, você trabalha. Você consegue trabalhar em quase qualquer área, assim, tendo aptidão para uma coisa ou não, aptidão para outra ou não. Você escolhe muito o campo que você quer trabalhar com a geologia. Ou seja, construção civil, mineração, tudo tem espaço. E hoje, a geologia em si, ela também está carente de mão de obra? Sim, hoje, como a gente tem poucas universidades no Brasil que formam geólogo, pouquíssimas mesmo, quase que... Não é toda federal, não tem? Não é toda federal e quase nenhuma particular. São poucas particulares no Brasil. Particular, bem É um curso difícil. muito caro, porque tem essa questão de campo, de laboratório. Então é poucas federais que tem. Então forma-se pouco, ainda uma parcela do que formam não vão Não trabalhar com atua, outra né? coisa, não atua. Uma parte também não forma. Então tem pouco geólogo. É uma área boa a se conseguir empregos. É uma área que eu gosto muito, então eu sou meio... Não dá muito... 10 anos aí de trajetória, já dá pra ter uma noção, né? Já dá pra ter... então. Aí eu... Mas eu gosto muito, é uma área que eu recomendo, é uma área muito legal de atuar. Geologia é o princípio mesmo. É te dar a garantia de tudo que você vai prosperar, de tudo que você vai botar em andamento, né? Tanto na construção, como você falou, na construção civil, ela atua também, né? E na mineração em si, não tem jeito. Fazer mineração sem geologia Não é mineração, e é um tiro na cega, né? é um tiro na Show de bola. Natan, cara, queria agradecer muito pela essa oportunidade que você tá nos dando de dar essa aula pro nosso público, né? Como a gente falou, Pode Minerar, ele veio realmente pra gente mostrar, dar voz à mineração em si, pro nosso público, pra nossa sociedade, tentar amenizar um pouco o tabu, as críticas, que é o que a gente sempre fala. Mineração hoje gira em torno do mundo e tudo que você imaginar, ela é propícia, né? Ela tem fundamento. E o agro também, do mesmo jeito.
A gente falou sobre o agro aqui, o agro também é muito criticado, né? Então esse projeto em si, ele veio para isso. Veio para dar voz a grandes pessoas que tá no meio do fazer acontecer, e a gente só tem a agradecer. Agradecer mesmo pela você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, representando a Metamate, né? Então, desde já eu só quero agradecer pela essa grande oportunidade que você está nos dando. Fala um pouco aí do seu trajetório. Você sempre atuou na Metamate? Ou você veio de... Eu não, eu me formei, aí eu fui pro sul do Pará, trabalhei um tempinho no sul do Pará, entre Castelo do Sonho e Novo Progresso ali. E aí depois eu desci mais um pouquinho, eu fui para Peixoto de Azevedo, trabalhei com a cooperativa em Peixoto de Azevedo. Aí depois eu saí de Peixoto, entrei no mestrado, voltei para Cuiabá, para o UFMT, voltei. E aí desde então eu entrei na Metamate e já tô na Metamate aí há mais de 5 anos. Na Metamate eu sou muito feliz lá porque eu tenho possibilidade de trabalhar em várias áreas da geologia. Em geral, um geólogo não tem essa possibilidade de trabalhar em tantos Ele campos. fica mais preso, mais fixo naquele setor. Ele fica mais em um lugar, ele fica naquele Aham. setor, ele é responsável por aquele setor e tá sempre ali. Eu não, lá como a gente trabalha em diversas áreas, a gente trabalha atuando com muitas coisas, muitas pessoas. Hoje, por exemplo, a gente tá com dois drones bem grandes. Eles vão fazer geofísica, que é uma das outras áreas que auxilia na mineração. Eles vão fazer 2 estudos, que é gama espectrometria e magnetometria. O drone passa e ele vai fazendo uma leitura do que tem no subsolo ali da região. Então, já facilita o trabalho de nós geólogos. Ele já menos andada, no caso. exatamente. Então, né? Já anda em cima de onde você tem mais ou menos uma certeza. Ele faz o mapeamento ali para te economizar também no tempo, né, e na disponibilidade. Sim, áreas inacessíveis. Inacessível. Aqui nessa região de Chapada, por exemplo, com o desmoronamento do Portão do Inferno ali, Aham. aí a gente vai, sobrevoa, vê se está trincado em outro lugar. A gente dá apoio também para esse tipo de situação, né, que é uma catástrofe, uma calamidade ali na verdade, mas dá apoio também para esse tipo de situação. A gente está com outro equipamento que ele pode atuar em áreas urbanas, por exemplo, em vazamentos embaixo de qualquer tipo de concreto, assim, a gente passa, ele vai medindo a diferença de densidade que tem ali embaixo. Então, através disso, você vai vendo várias coisas. A gente pode também conferir, por exemplo, a qualidade de uma estrada que foi entregue com esse equipamento, se tem a espessura que o empreiteiro realmente falou que tem. Chama GPR esse equipamento. Aí a gente tem equipamentos que fazem filmagens de poços, assim, você vai descendo uma câmera no poço. Então, hoje na Metamate eu tenho acesso a tudo isso. Que cada equipamento desse são alguns milhões. É, Então eu gosto de trabalhar por eu ter essa oportunidade também, né? as portas tá 100% abertas para você ali para todo tipo de operação. Sim. O É, que é difícil, em geral, um geólogo não atua assim com tanta Aham, liberdade com tanta de liberdade, áreas. né? Ele foca só naquele ali e os outros que faz cada um o seu, né? Sim. É, show de... Você falou dessa questão de vazamento. Não sei, acredito que recentemente teve um vazamento de gás oduto. Você ficou sabendo aqui no estado? Não fiquei. Aqui a gente tem umas regiões ali perto do rio Telespires, por ali, que tem o que a gente chama de exudação de gás, né? Vaza Aham. naturalmente um gás da terra ali. A Petrobras passou alguns anos estudando a região ali, mas óleo ela não encontrou, que seria o petróleo, né? Petróleo. Encontrou gás, que seria gás natural, mas não tem reserva suficiente para ser explorado, Para ser né? explorado, no caso. né? Mas tem esse vazamentinho natural, digamos No assim, caso lá. aí é uma proporção que não compensa. Financeiramente inviável. Você vai ter que movimentar uma indústria que é gigantesca, que é a indústria do petróleo, para um pouquinho só de gás. Aí E é aí economicamente já inviável.
E quando se fala nesse lado aí, já é um investimento bem maior que a mineração em si, né? É maior que qualquer, por exemplo, lavra de ouro, assim. É coisa muito absurda que tem que trazer uma indústria de extração, uma indústria química, petroquímica, no caso, né? Gente especializada, que aí você não vai encontrar aqui em Mato Grosso, porque é uma outra que a gente não trabalha com isso, né? Aí que fala. Geologia não deixa você dar um tiro à cega, viu? Vai na garantia, Vai, que é o né? mais viável. Natan, muito obrigado, cara, pela presença que você veio aí, nos dar esse apoio, tá? Eu queria que você desse umas considerações final aí, falar um pouco aí pra quem incentivar aí essa galera aí a entrar pro segmento da geologia. Realmente a geologia também é algo que você todo dia você é algo novo, né? E é deslumbrante. Eu também tô ficando fascinado pela geologia. Olha lá se eu não já for pro mercado de geologia. Eu quero agradecer primeiro a vocês do Pode Minerar, né? Agradecer o convite de eu estar podendo falar um pouco do que eu gosto, do que eu trabalho. E falar que para quem quiser ir para a geologia, sempre vai ter um espacinho na geologia, seja como geólogo ou não, ou seja como garimpeiro ou grande minerador. A geologia, igual a gente acabou de falar, ela é muito ampla, né? Então vai ter sempre. O Estado está aqui para apoiar também. A Metamate está aí. Qualquer pessoa que quiser chegar qualquer dia na Metamate lá, levar alguma coisa que viu, achou interessante, achou qualquer mineral, qualquer pedra lá nessa... Diferente. Leva lá que a gente faz análise, né? Entrega o resultado para a pessoa, fala o que que é. A gente, os municípios de Mato Grosso podem ir lá também requerer auxílio técnico. A gente vai ao município, vai auxiliar. E é isso aí. Eu, no que eu puder, dentro das minhas limitações, as pessoas podem me procurar, tirar dúvidas, saber o que que é o que, como que, para onde que se vai, o que, quais que são os passos para requerer uma área. Eu estou à disposição aí. E mais uma vez eu quero agradecer muito a vocês pelo convite de estar podendo falar um pouquinho com vocês. Isso, nós que agradecemos. E realmente isso aí é algo que se precisa conversar, se precisa dialogar para seguir o caminho certo, né? Sei que você quer realmente seguir o caminho certo, porque o caminho certo ele é um pouco mais demorado, mas abre portas também, te dá garantia, né? Então eu sei que quer ir seguir o caminho da mineração em si, pode chamar a nossa equipe da Metamate. Pode. Natan aqui tá à disposição. Chama, papai. Pessoal, que aula sensacional, né? Show de bola. Pode minerar, fazendo a diferença na mineração. Estamos nesse próximo episódio, né? Aguarde, vem coisa boa aí. Vem uma pessoa boa aí que o Natan conhece, né, Natan? Grande experiência também, assim como você. Inclusive, a gente conversando aqui, Natan fez parte aí na trajetória da nossa próxima entrevistada. Vou deixar o suspense aí. Será que fala, Natan? Fala. Não, agora não. Não tá na hora, não. Guarda. Deixa, segura. Segura aí, moça. Ali também é referência, né, Natan? É uma pessoa muito boa. Fantástica, é referência. Até já trabalhamos juntos, já é muito referência na área dela. Ó, segura aí, bebê. Vem coisa boa. Toninho, tá preparado? Nosso próximo episódio? Pode minerar. Vou falar aqui? Vou nada, só aguenta aí. Vai ficar na curiosidade. Gente, muito obrigado por ter acompanhado nós até aqui. Acompanha aí, como sempre. Diariamente a gente tem no nosso Instagram os nossos cortes, né? O nosso canal do YouTube, a gente todas as terças-feiras às 18 horas é soltada a entrevista 100% sem corte nem nada. Errou? Tomou. Toninho, não corta nada, 100% no ar. Gente, muito obrigado. Abençoado dia pra você, abençoada noite pra você. Deus abençoe vocês sempre poderosamente. Pode minerar. Aqui você pode operar. Chama!